bem-vindos ao canal. E agora, João Cândido, esta é a segunda aula do módulo Fundamentos do curso Matemática dos Negócios. Hoje nós falaremos sobre acréscimos e abatimentos percentuais. Espero que aproveitem, que se inscrevam no canal e ativem as notificações quando nós realizamos um acréscimo. Na verdade, nós estamos calculando parte de um principal, somando esta parte ao principal para obter um valor bruto. Então, o valor bruto é igual ao principal mais uma parte deste principal. Da aula anterior, nós demos a fórmula para calcular a parte que é o produto do principal pela taxa. E agora nós sabemos que o valor bruto é igual ao principal mais uma parte. Então, o valor bruto fica sendo igual ao principal mais este principal vezes a taxa. E pondo o principal em evidência, nós temos que o valor bruto é igual ao principal que multiplica 1 mais a taxa. E aplicando esta fórmula do valor bruto, nós eliminamos uma etapa do processo de cálculo. Ao invés de calcular primeiro a parte e depois somá-la ao principal para calcular o valor bruto, nós podemos calculá-lo diretamente multiplicando o principal por 1 mais a taxa. Vamos para o nosso primeiro exercício e nele nós vamos usar os dados do exercício 1 da aula anterior. Então, para realizar um acréscimo de 8% sobre o principal de 560, nós podemos aplicar diretamente a fórmula do valor bruto, fazendo o principal 560 multiplicado por 1 mais 0,08, o que vai nos dar o valor bruto de 604,8. Se nós fôssemos fazer passo a passo, primeiro nós multiplicaríamos o principal pela taxa 560 por 0,08 e obteríamos 44,8 e depois somaríamos isso com o principal de 560 e o resultado, claro que seria o mesmo, só que através de um processo mais longo e trabalhoso. Vamos para o segundo exercício. Neste exercício, nós estamos supondo que você tem um comércio e costuma revender os seus produtos com um markup de 85%. E aqui eu interrompo um pouquinho para dizer que o markup, que as pessoas às vezes chamam de margem de forma inadequada, é um acréscimo que se realiza sobre um determinado preço para obter o preço de venda. Bem, então você recebeu lá o seu lote de mercadorias representadas aqui na primeira coluna. E ao lado, na segunda coluna, você tem o preço de compra de cada uma dessas mercadorias e quer aplicar sobre este preço de compra um markup de 85%. Então eu preparei aqui uma coluna para o markup e uma coluna para o preço de venda. Fazendo então isso em 2 passos. Primeiro, nós vamos calcular o markup usando a fórmula da parte principal vezes a taxa de 0,85. E o markup da camiseta será então de R$ 47,60. Em seguida, nós podemos fazer o seguinte: somar o preço de compra com o markup, fazendo isso em 2 etapas e obtendo o preço de venda. Ou poderíamos inclusive ter eliminado esta coluna do markup e utilizar diretamente a fórmula
do valor bruto, multiplicando o principal, que é o preço de compra, por 1 mais 0,85, que é a taxa. Então, o principal vezes 1,85 vai nos dar para a camiseta R$ 103,60. E agora, depois dessas duas fórmulas, nós podemos, utilizando a planilha eletrônica, replicá-las para as demais linhas, obtendo o markup e o preço de venda de cada um dos itens. Quando nós realizamos um desconto, um abatimento, nós estamos fazendo um pouco diferente. Ao invés de somar, nós estamos subtraindo uma parte do principal. Então, nosso valor líquido vai ser o resultado da subtração de uma parte do principal. Novamente, nós podemos fazer em duas etapas, calculando primeiro a parte através dessa fórmula e depois subtraindo a parte do principal, ou desenvolvendo a fórmula aqui e pondo o principal em evidência. Portanto, o valor líquido vai ser igual ao principal, que multiplica agora 1 menos a taxa no acréscimo, 1 mais a taxa no desconto ou abatimento, 1 menos a taxa. Nós vamos usar essa fórmula agora para realizar um abatimento ou desconto de 8% sobre o nosso principal de 560. Então, aplicando diretamente a fórmula, vai ficar o principal multiplicado por 1 menos a taxa, e o resultado líquido será de 515,20. Se fizéssemos em duas etapas, calcularíamos primeiro a parte 44,8 e subtrairíamos do principal, obtendo então os mesmos 515,2. Vamos usar então esta fórmula na nossa planilha lá, agora imaginando que por pressão da concorrência você terá que oferecer aos seus clientes um desconto de 5% para pagamento à vista. Esses 5% de abatimento de desconto serão realizados sobre o seu preço de venda, que agora vai ser o nosso novo principal. Então, nós teremos novas colunas para cálculo do desconto ou abatimento. A parte que é igual a este principal vezes o 0,05 da taxa, e outra coluna para o preço de venda líquido, que pode ser calculado diretamente pela fórmula principal, que multiplica 1 menos a taxa. E aí, então, aplicando essas fórmulas, nós vamos ter para cada item o seu preço de venda e o desconto, e a diferença entre os dois, que é o preço de venda líquido. Vejam que nós não precisaríamos ter as colunas relativas ao markup nem ao desconto, e poderíamos calcular diretamente o preço de venda depois do acréscimo e o preço de venda líquido depois do abatimento ou desconto. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e aproveitado. Até a próxima.